Olá, gente. Tudo bem com vocês? Alexander Galante falando novamente aqui. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre uma continuação do que nós falamos no vídeo anterior. Nós falamos ali no vídeo anterior sobre acidente de trabalho. O acidente aconteceu. E aí, quais são os passos imediatos que são importantes serem realizados, correto? Bom, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema e nós vamos estar passando para vocês uma metodologia de investigação no acidente de trabalho. E isso é importante por quê? Porque entender como conduzir uma investigação eficiente, ela acaba se tornando extremamente essencial para que se possa ali identificar as causas dos acidentes, né? E então adotar as medidas que são corretivas para prevenir futuros incidentes no ambiente laboral. Mas eu gostaria de te pedir uma coisa. Antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, você está sempre ligado com o que a gente está fazendo aqui. Bem, vamos começar o vídeo de hoje então? Bem, gente, uma investigação de acidente de trabalho, ela deve ser realizada sempre que acontecer alguma coisa. Nós já falamos isso para vocês. Independente da gravidade que aconteceu esse acidente. Porque o objetivo, gente, é sempre identificar os fatores que contribuíram para o acidente e aí, com isso, implementar ações para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. E a melhor forma, gente, de nós evitarmos que isso realmente volte a acontecer no futuro, que esse incidente volte a se repetir, é nós realizarmos aí uma boa investigação desse incidente, certo? E a maneira mais eficiente é por a gente adotar uma metodologia, tá? É claro, gente, existem diversas metodologias, e eu vou compartilhar com vocês aqui os principais passos que nós acreditamos para você conduzir uma investigação de acidente de trabalho de forma bem eficiente. É uma das metodologias que nós utilizamos aqui na empresa, né? E ela, sobretudo, na maioria dos casos, se torna muito eficiente, se torna bastante eficaz, certo? Então, essa nossa metodologia que nós vamos estar compartilhando aí, ela tem 6 fases. E cada uma dessas fases se torna importante. Eu vou resumir aqui cada uma delas para vocês, para que vocês possam, então, ter bem ciência, compreender bastante, né? E aplicar, se for necessário, aí dentro do teu objetivo que tu tem dentro dessa investigação. Tá bom, gente? Bom, vamos começar então? A primeira fase que eu quero compartilhar com vocês, ela se chama fase de coleta de informações. Então, fase 1. Coleta de informações. O que é a coleta de informações, gente? Essa primeira etapa, né, da investigação, ela consiste em quê? Em nós nos apropriarmos, coletarmos o máximo de informações possíveis sobre o acidente. Então, isso inclui talvez nós entrevistarmos a vítima, testemunhas, outros envolvidos, analisar documentos, registros de treinamento, de manutenção de equipamentos, de procedimentos operacionais, ou seja, tudo aquilo que você achar pertinente ao caso precisa ser levantado. Documentos, ficha de EPIs, tudo que é de documentos e de informações que você pode ouvir. Então você coleta essas informações, né? Deixa ali consigo e, ok, beleza, essa é a primeira parte. Coletou? Tá tudo aqui que precisava ser levantado de informações? Bom, aí a partir deste momento, tu pode ir para a segunda fase. A segunda fase é o que a gente chama de análise de evidências. Com base nessas informações que você coletou, você vai fazer uma análise desses dados e identificar ali os eventos que antecederam ao acidente e quais foram os fatores que, inclusive, contribuíram para que ele ocorresse. Neste momento, tu pode começar a identificar e verificar
se houve falhas em equipamentos, procedimentos, condições de trabalho, talvez comportamento inadequado por parte dos colaboradores. Então, neste momento, é como tu começa a fazer ali, com base naquele levantamento de dados, a triagem. Triagem é essa que vai começar a identificar. Então, pô, foi culpa de alguém? Foi culpa de um equipamento? Foi as duas coisas? O que que foi? Então, aí tu começou a efetivamente identificar o que que pode ter sido. Quando tu começou a fazer esse trabalho, essa segunda fase, tu pode começar a ir para a terceira fase, que é o quê? Efetivamente, a gente chama fase 3, identificação das causas. Nessa etapa, então você vai efetivamente identificar o que causou o acidente, tanto de forma imediata como de forma subjacente. Ou seja, o que foi efetivamente e o que foi que ajudou a causar aquilo. Então, gente, quando a gente chama de causa imediata, o que são as causas imediatas? Vou explicar aqui para vocês, tá? As causas imediatas, elas estão diretamente relacionadas ao acidente, como, por exemplo, falha de equipamento ou erro humano. As causas subjacentes, elas estão relacionadas aos processos, ou seja, aos sistemas da empresa, que podem ter auxiliado e contribuíram para uma série de elos que se romperam aí, né, que se conectaram para causar o acidente. Nada é uma coisa, só aconteceu uma coisa e o acidente aconteceu. Não é assim. É uma série de coisas. Então as causas subjacentes, elas estão relacionadas ao quê? Procedimentos, sistemas. Por exemplo, falta de treinamento, falta de supervisão adequada, falta de política de segurança. Então tu começa a mapear quais foram aí as causas subjacentes. E aí, com isso, começa a ter um panorama mais geral, certo? Bom, gente, neste momento aí da fase 2 e da fase 3, que é a análise de evidências e a identificação das causas, tu pode fazer um ajuste aí mais fino e aprofundar um pouquinho a tua investigação, né? E neste momento eu vou trazer para vocês aqui umas subfases, digamos assim, onde neste momento tu pode efetivamente estar aplicando, né? Então, a primeira delas, que eu digo, é como a gente chama a ACR, né? É a análise detalhada da causa raiz. Essa análise de causa raiz, ela é uma técnica muito utilizada para identificar ali a causa efetiva e a causa subjacente desse acidente. Então, gente, neste momento tu tem que realmente aprofundar para te certificar e ter garantia, até para quando você for realizar um relatório, ter certeza daquilo que está sendo validado, né? Daquela consequência do que aconteceu. Então, vai identificar ali todos os fatores que contribuíram para o acidente e avaliação de como esses fatores, inclusive, eles interagem entre eles. A ACR, gente, que é a análise da causa raiz, ele é um método bastante sistemático e abrangente que vai aí ajudar a identificar a causa raiz efetiva do acidente em vez de simplesmente tratar os sintomas. O que é isso? É identificar o que foi que levou a causar aquilo e não a consequência do acidente, certo? O segundo aspecto de aprofundamento aqui de métrica, para que você possa utilizar dentro dessas análises de evidência e da identificação das causas, é o que a gente chama de AFE, que é a análise de falha e efeito. A análise, gente, de falha e efeito, ela é uma técnica muito utilizada para avaliar o que? Os possíveis efeitos que um evento indesejado, né, no caso o acidente, causou e identificar os potenciais desse evento, aí, ou seja, as consequências. Então ela é uma ferramenta, gente, muito útil para avaliar o impacto potencial de um acidente e determinar as medidas preventivas necessárias para evitar esse acidente novamente. Terceira etapa aí de detalhe dentro dessa avaliação é efetivamente a AI, que é a análise de incidentes. Ela é uma técnica que também é utilizada para investigar acidentes, só que acidentes que são um pouco menores e que podem não ter resultados em lesões gráficas. Então, o que acontece? Ela é muito útil para identificar problemas menores antes que eles se tornem maiores e mais perigosos, porque quando tu está começando a abrir e esmiuçar todos os processos, tu vai começar a mapear situações que até então não estavam visíveis. Então, neste momento, você consegue fazer o quê? Consegue aí fazer um relatório propiciando melhoras, sugerindo melhorias aí dentro do processo. O quarto, gente,
quarto aprofundamento aí dentro dessa avaliação é a análise estatística. A análise estatística ela vai envolver realmente a coleta de todos esses dados e transportar isso aí para um dashboard, para alguma informação onde tu pode identificar os setores, as tarefas que apresentem potencial risco de acidentes. E aí vai permitir o quê? Que as empresas ali, os gestores, a diretoria, foquem suas medidas de prevenção nesses pontos críticos. Gente, quando isso acontece, tu vai começar a perceber que a tua análise de dados, a tua identificação, ela se torna muito mais profunda, se torna muito mais eficiente. Porque tu tá realmente munido de informações que são muito detalhadas para conseguir balizar a tomada de decisão, para conseguir balizar a entrada agora na fase 4. Vamos falar um pouquinho sobre a fase 4? Bem, a fase 4 é a elaboração do plano de ação. Por quê? Depois que tu entrevistou, levantou dados, identificou as causas, os motivos principais, os subjacentes, precisa ser definido um plano de ação para que seja implementado tudo aquilo que você conseguiu levantar. Para que você consiga efetivamente definir a rota de ação aí para corrigir as falhas e prevenir no futuro novos incidentes. Então, gente, um plano de ação para ser considerado bem feito, ele deve incluir ali ações que são específicas, prazos e responsáveis pela execução dessas medidas. Então não é simplesmente escrever, tem que ser feito isso, 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 isso. Não, tem que escrever isso, isso, isso. Vai ser feito pela pessoa tal até o prazo tal. Metas específicas, claras, dando nome de quem vai realizar, prazo para que isso seja realizado. E nunca se esqueça, é muito importante que a liderança seja envolvida e os colaboradores também em toda a implantação de melhoria que está sendo realizado. Bem, gente, definiu o plano de ação? Ótimo. Podemos ir agora para a quinta fase. Vamos lá? Fase 5, implementação das ações corretivas e preventivas. Agora a gente chama que é a execução propriamente dita do plano de ação. É colocar o plano de ação em prática. É o quê? Colocar ele em prática e monitorar o progresso dessas ações corretivas e preventivas. Então, fazer ajustes se necessário, garantir que as melhorias sejam efetivamente aplicadas, mas principalmente sustentáveis no longo prazo. Porque não adianta só fazer ali um monte de correções e medidas que no momento é fácil fazer, mas é difícil de manter. Então, é neste momento que essa visão ela precisa estar bem aguçada para implementar e manter as medidas. Feito isso, vamos falar agora da fase 6. Fase 6, gente, é a comunicação, que é a última fase dos resultados. Comunique os resultados da investigação, das ações implementadas a todos os colaboradores. Por quê? Porque isso aí, gente, vai contribuir para a conscientização coletiva sobre a importância da segurança do trabalho, vai estimular a adoção de práticas seguras no ambiente laboral. É neste momento, quando você comunica, ou seja, aplique treinamentos de conscientização, DDS, palestras, campanhas de conscientização. Neste momento, você vai estar fortalecendo a cultura de segurança dentro da organização. É para fechar com, digamos assim, chave de ouro, todo esse processo que foi implementado. Viu que não é só investigar, tem todo um acompanhamento que deve ser feito. E aí, quando isso acontece, você vai fortalecer a cultura, você vai tornar a empresa efetivamente um ambiente mais seguro e evitar que novos incidentes aconteçam. Gente, existem, se a gente for botar na ponta do lápis, diversos métodos de investigação de acidente de trabalho disponível. O que eu passei aqui para vocês foi um método. E eu quero que você entenda que cada um tem a sua própria vantagem, cada um tem a sua própria desvantagem. Pode ser que esse método não se aplique ao teu caso aí. E tá tudo bem, adapte, se informe, busque. O importante é que você estuda, aprenda, que você se esforce em estar sempre evoluindo para estar desempenhando a sua atividade da melhor forma possível. O método que você vai escolher
ele pode ser muito variável e depender aí da natureza do acidente, das informações que você tem disponível, mas o mais importante é que a tua dedicação em aprofundar o assunto se torne efetiva, porque tem um objetivo aqui, é evitar que isso aconteça de novo. É importante sempre escolher o método mais adequado para você e para o seu cenário. Não existe um método certo e não existe um método errado. Existe um método certo para você. E jamais se esqueça, gente, a prevenção de acidentes de trabalho, ela é e deve sempre ser uma responsabilidade de todos. Uma investigação adequada é só um passo importante neste processo de cultura de segurança do trabalho. Entenda isso, tenha isso em mente. Lembre-se sempre que do tema que a gente está falando aqui, uma metodologia de investigação de acidente de trabalho, ela é uma ferramenta fundamental para melhorar a segurança e reduzir os riscos no acidente laboral no futuro. Às vezes, talvez você esteja vendo esse vídeo e entenda uma coisa, às vezes não precisa ter acontecido um acidente para você estar aprendendo isso, porque talvez você ouvindo isso agora, você vai entender que você pode fazer isso talvez antes de acontecer um acidente. Identificando causas, implementando medidas de melhoria corretivas e preventivas. E com isso você pode estar evitando um acidente de trabalho, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro, um ambiente de trabalho mais saudável para todos os seus colaboradores. Saiba disso. Este é o momento, agora é que você deve conhecer a metodologia de investigação de acidente de trabalho. Por quê? Porque é fundamental você aplicá-la em sua empresa e compartilhar esse conhecimento com seus colegas e todos os seus líderes. Fale isso. Eu não vou esperar acontecer um acidente de trabalho. Use parte dessa metodologia para implementar desde agora. Jamais se esqueça, a segurança do trabalho é responsabilidade de todos. E quanto mais informatização, quanto mais informações e mais conscientização, melhor será o ambiente laboral para todos, gente. Bom, espero que esse vídeo, de uma forma ou de outra, tenha sido útil para você e que, de uma forma, também possa contribuir para aprimorar a segurança do trabalho na sua empresa. Se você gostou do conteúdo, eu te peço novamente, deixe seu like, nos siga, curta aqui o nosso canal, te inscreva no nosso canal, compartilhe com teus colegas, compartilhe com teus amigos. E caso tenha alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo. Será um prazer poder te responder. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, gratidão por estar até aqui neste momento e eu te vejo no próximo vídeo. Até!